Bem, vamos lá para finalizar aqui os grupos dos vertebrados. Falando das aves, as aves é um grupo que tem uma característica peculiar, que são a presença de penas. Essas penas que estão presentes nelas servem não só para alavancar os voos, mas também como isolante térmico, como camuflagem, para se defender de alguns predadores, e também como atrativo sexual. Elas conseguem aí, principalmente em algumas espécies, os machos conseguem atrair suas presas ou suas parceiras, fazendo, fazendo suas exibições de suas penas. Além disso, as aves, ela tem a capacidade de alcançar voos, né, de alavancar voos, mas isso aí não está presente em todas, algumas não tem. Essa capacidade de voar permite não somente alçar voo, mas também explorar novos habitats, buscar alimentos em outras regiões, como também tem o seu aumento de campo visual. Lembra que a, a pele, né, desses animais ela é seca, fina e elástica. Em algumas é encontrado uma glândula chamada uropigiana, desculpa, uma glândula chamada uropigiana. Essa glândula é capaz de produzir uma secreção que forma substância lipídica. Nessa secreção vai permitir que o animal fique com o quê? Com as penas impermeáveis, ó, secreção uropigiana, que permite que ela fique impermeável. Como vocês sabem, as aves não possuem dentes, ela possui bico, os bicos, se vocês perceberem, são diferentes de um grupo para outro, e é através desses bicos, que no caso são adaptados às regiões em que eles se encontram, justamente para favorecer a sua alimentação. Eles possuem um sistema digestório completo, tem uma estrutura que é chamada de papo. É nessa estrutura que possui a função de quê? De armazenar e amolecer os alimentos. O sistema digestório deles possui um estômago químico que é chamado de proventrículo, e ele possui também sacos aéreos. São esses sacos aéreos que permite realizar as trocas gasosas. Porque eles possuem pulmões, apesar de surgirem a partir dos pulmões, eles não são capazes de realizar as trocas gasosas, os próprios pulmões deles. Então, nos sacos aéreos que realiza esse processo. Além de também de permitir com que ele alcance voos. O sistema circulatório é fechado e completo. E as aves possuem uma estrutura chamada de siringe, que fica ali próximo da traqueia, que é essa estrutura que é capaz de reproduzir sons. Siringe. Enquanto aos grupos que é classificado as aves são divididos em dois: as carinatas e as ratitas.
As carinatas são aquelas que têm a capacidade de voar. E as ratitas não conseguem voar. É o caso aí da ema e da avestruz. Mas em relação às aves, é só para dar uma relembrada mesmo, mas aqui boa parte do que eu escrevi aqui você já tem anotado no caderno, mas podem complementar aí com o livro também para finalizar, né, o conteúdo. E aí vamos para o último grupo, que é os répteis. Os répteis foram os primeiros animais vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Eles são animais pecilotérmicos, ou seja, animais de sangue frio, ectotérmicos, pecilotérmicos, animais de sangue frio, assim como os peixes e os anfíbios. Os répteis são divididos também em outros grupos, como os quelônios, os crocodilianos, os lacertílios. Os lacertílios são as cobras e largatos, os crocodilianos são jacarés e crocodilos, e os quelônios são os grupos aí das tartarugas, dos jabutis e dos cágados. A reprodução deles é de forma ovíparos, ou seja, através de ovos. Possui uma pele seca ou ressecada, que pode ser coberta por quê? Por escamas ou placas ósseas. No Brasil, existe hoje cerca de 795 espécies de répteis. São animais tetrápodes. O que são animais tetrápodes? Apresentam 4 membros. São quatro membros. E amniotas, pois seus embriões eles são envolvidos pela membrana amniótica. Eles são bem adaptados a viver em ambientes terrestres, apresentando uma epiderme grossa com escamas ou os esteodermas, que são depósitos ósseos, ou essas placas ósseas também. Os ovos deles são bem rígidos, né? As cascas são grossas, que protegem o embrião. E a fecundação é de forma interna. Os grupos principais, a divisão. Primeiros tem os quelônios. Depois, os crocodilianos. E os lacertílios. Quelônios, cágados, tartarugas e jabutis. Crocodilianos, jacarés e crocodilos. E os lacertílios, os lagartos e as cobras. Lagartos e as cobras. A circulação deles é diferente dos outros animais. Ela é dupla, fechada e incompleta. O coração também é diferente, é dividido em 3 cavidades. Coração.
3 cavidades. Agora aqui, para vocês se atentarem nessa classificação, nessa divisão aqui, principalmente dos quelônios, que alguns sempre confundem a principal diferença de um para outro. Os cágados são animais de quê? De água doce e semi-aquáticos, ou seja, ele pode viver também tanto na água quanto na terra. Ó, cágados, água doce e semi-aquático. Já os jabutis, eles são animais terrestres. E as tartarugas são animais que vivem em ambiente marinho. Apesar do termo ser também utilizado para espécies de água doce. Então lembre-se que as tartarugas, elas também podem ser encontradas em águas doces, como é o caso da espécie de tigre d'água. Essa espécie de tartaruga tá bem bagunçada aqui, mas como eu estou falando, vocês conseguem entender. Essa espécie tigre d'água, ela é de água doce. Ou seja, e em relação aos três, o que tem em comum é a presença de um casco, né, que é chamada de carapaça, que é a parte dorsal do casco, que é formada ali pela fusão da coluna vertebral com as costelas. Aí tem a parte dos ofídeos, dos laticínios, que são lagartos e os cobros, e as cobras. Aí tem os escamados, que incluem as serpentes e os lagartos. E por fim, os crocodilianos, que são os crocodilos e o jacaré. Tem até outra espécie chamada de tuatara, que é uma espécie, né, de répteis que ele faz parte da ordem dos Rhizocephalia. É uma ordem também dos répteis, mas é pouco estudado. Então a gente foca mais nas três principais, que são os lacertílios, crocodilianos e os quelônios. Beleza? Então a gente finaliza os 5 grupos dos vertebrados. E eu vou finalizar esse vídeo, farei outro só para falar dos vegetais. Até daqui a pouco.